Olá! Dando continuidade aos nossos encontros da disciplina de metodologia científica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento humano. Faremos algumas reflexões sobre esse conhecimento. Para iniciar, vamos fazer uma pequena revisão da aula 1, onde nós apresentamos a vocês algumas informações institucionais, como as datas das provas que nós iremos realizar, lembrando que nessas datas não tem aula, o aluno só faz a prova. A nossa disciplina começou dia 28, vai terminar dia 24 de setembro. Nós vamos fazer uma prova com 10 questões de marcar X. Essa prova vai valer no máximo 5 pontos. O projeto que vocês vão elaborar vai valer 2 pontos. As tarefas online de cada aula, 1,5, e os fóruns online das aulas, também 1,5. E as nossas aulas vão começar às 19 e até no máximo 21 horas. Outra informação institucional que é de bastante relevância é que todo início do semestre vocês têm que pegar esse calendário acadêmico, constando os dias em que haverá aula, os dias em que vai iniciar e terminar cada disciplina, os dias em que acontecerão as provas, os dias que não haverão aula, porque serão feriados, recessos ou eventos institucionais. Então, esse calendário, vocês deverão, ao início de cada semestre, pegar esse calendário ou na plataforma ou na secretaria acadêmica, para que vocês possam ir acompanhando disciplina por disciplina, início e término, bem como as provas. Lembrando que o horário de vocês para esse semestre será composto por curso de administração dessas disciplinas nesta sequência aqui, e o de ciências contábeis nesta sequência de disciplinas aqui. Lembrando que quando você faz a matrícula, você recebe um papel com o nome das disciplinas que você se matriculou. Aquela relação que está lá não é a relação na ordem em que vai acontecer a disciplina. A ordem da sequência das disciplinas você tem que pegar no horário de aula de cada semestre. E para os ingressantes esse ano de contábeis e administração, o horário de vocês é esse aqui. Então, essa é a sequência de disciplinas que vocês virão esse semestre. Outra informação importante é que vocês têm que entrar na plataforma e pegar a matriz curricular do seu curso, ou seja, a relação de todas as disciplinas que você tem que cursar para poder concluir o curso. Nessa relação tem disciplinas de 34 horas, de 68 horas, de 136 horas. Tem disciplinas que são completamente na modalidade à distância e tem disciplinas que são completamente na modalidade presencial. Lembrando que hoje as disciplinas presenciais estão sendo substituídas por aulas remoto, que são as videoaulas noturnas, devido à pandemia do Covid-19. Nós temos também que na matriz curricular está previsto que vocês façam de 120 a 144 horas de atividades complementares. Participação em outros eventos, em outras atividades, aí você traz o certificado e protocolo na secretaria. E o curso todo, para você colar grau, formar, acabar de concluir o curso, ele tem um total de 3.000 horas, sendo 2.880 referente a disciplinas que você tem que cursar e 120 até 144 horas de atividades complementares. E aí os telefones das coordenações de administração e contábeis para que vocês possam manter contatos durante esse período em que você estará conosco na Faculdade Top. E hoje nós vamos apresentar a vocês um pouco sobre o conhecimento humano. Então, antes de nós falarmos do conhecimento provocado pelo ser humano, vamos falar do conhecimento de uma forma global. Então, o termo conhecimento vem do latim cognosce e significa. O que significa essa palavra latina? Significa conhecer pelos sentidos, conhecer por exemplos, conhecer pela prática. Então, a etimologia da palavra, conhecer, significa que nós vamos adquirir um conhecimento através dos nossos sentidos. E o ato de conhecer, para que nós possamos conhecer, nós precisamos de quê? Nós precisamos
de que exista uma relação entre o objeto que eu quero conhecer e o sujeito que vai adquirir esse conhecimento. Então, a função do sujeito, enquanto o ser, o indivíduo que vai construir esse conhecimento, construir sua história, então a função do sujeito é aprender o objeto, é tornar o objeto presente, visível, inteligível, compreensível. E a função do objeto é se deixar ser conhecido, apresentar o seu conteúdo, apresentar o seu significado. Então, o ato de conhecer precisa de uma pessoa, do ser, do sujeito, e do objeto que esse sujeito deseja conhecer melhor. E quanto à possibilidade do conhecimento, considerando essa relação que existe entre o sujeito e o objeto, o conhecimento pode ser definido levando em consideração alguns pensamentos. Então, o que é o conhecimento para a corrente filosófica chamada dogmatismo? Ela acredita que tudo pode ser conhecido, que a relação entre o conhecimento se dá através de verdades que são inquestionáveis. Então, o dogmatismo fala, eu posso conhecer tudo. Já o ceticismo fala que nós não conseguimos conhecer tudo, todos os objetos. Sempre haverá um limite para a nossa razão. Então, o dogmatismo fala que tudo pode ser conhecido, enquanto que o ceticismo fala que existem coisas que nós não iremos conseguir um conhecimento total sobre ele. E quanto à origem do conhecimento, existem duas correntes conceituando o conhecimento em relação à sua origem. É a corrente racionalista e a empirista. Pelo racionalismo, o conhecimento tem origem aonde? De onde nasce o conhecimento? Nasce da nossa razão, nasce da nossa mente, dos nossos pensamentos, e não dos nossos sentidos. Já os empiristas, ou a corrente filosófica chamada de empirismo, ele fala que o conhecimento ele nasce da nossa experiência, a partir dos nossos sentidos, das percepções que a gente tem à medida que nós vamos nos relacionando com o mundo, à medida que nós estamos sendo socializados. Então, você tem que o conhecimento, quanto à sua possibilidade, a filosofia dogmática fala que é possível conhecer tudo. Já a corrente ceticista fala que não é possível conhecer tudo, existe sempre um limite. Já quanto à origem do conhecimento, os racionalistas falam que o conhecimento surge da nossa razão, da nossa mente, enquanto que os empiristas falam que o conhecimento surge a partir da nossa experiência, das nossas percepções e sentidos que obtemos à medida que nos relacionamos com o mundo, no meio social. E o ato de conhecer, então, para que nós possamos conhecer algo, o que a gente tem que considerar? Nós temos que considerar dois elementos, o contexto histórico-social e a natureza do objeto que vai ser conhecido. Em relação ao contexto histórico-social, então, você tem três palavras. Contexto, então, é o quê? É uma circunstância. E essa circunstância pode ser um local, pode ser um fato, um fenômeno, o tempo, ou pode ser um pensamento. Então, o contexto sempre é uma circunstância, uma situação. Essa situação, ela será histórica quando nós informarmos o cenário histórico onde aconteceu aquele fenômeno, aquele fato. E ele será social quando nós estivermos identificando os elementos sociais que estiveram envolvidos naquela situação, naquele fato. Então, exemplo do histórico, de um contexto histórico, é quando você escreve um texto citando a época em que o fato aconteceu.
Exemplo, a Guerra do Vietnã aconteceu de 59 a 75, com 2 milhões de mortes. Então, aqui você consegue identificar a história dessa guerra, pelo menos o período em que ela aconteceu e a consequência principal dela. No contexto social, nós temos Ana mora em bairro pobre de São Paulo e precisa pegar ônibus para trabalhar como doméstica. Então, nós estamos falando aqui do status, da classe social de uma determinada pessoa. Então, quando a gente fala que para nós conhecermos algum objeto, nós devemos identificar o contexto histórico-social onde aquele objeto estava ou está, para que nós possamos, então, ter um conhecimento mais fundamentado. Então, são 2 elementos que nós devemos considerar para conhecermos algum objeto. Primeiro, a circunstância, o ambiente e a época e quem estava envolvido naquele cenário, e depois a própria natureza do objeto. Que objeto eu estou analisando? É um fato? É uma estrutura? É um veículo? É um objeto concreto? Então, a natureza do objeto é identificar o que nós estamos desejando conhecer. Que objeto nós queremos conhecer? Essa é a natureza do objeto. Então, tem objetos que estão mais vinculados à área da química, à área da medicina, à área da contabilidade, à área da administração. Então, a natureza do objeto é dizer qual é o objeto que nós queremos conhecer. E para nós conhecermos, é necessário que a gente contextualize, que a gente reflita sobre esse objeto, identificando quando ele ocorreu, como ele ocorreu, que consequências ele gerou. Então, aí nós vamos estar fazendo um levantamento do contexto histórico-social em que aquele determinado fenômeno aconteceu. E o conhecimento humano? Então, como é que surge o conhecimento humano? Então, o nosso conhecimento vai surgir à medida que a gente tem dúvidas ou que a gente faz perguntas, né? E aí, as respostas obtidas vão aumentar o nosso conhecimento. Então, o conhecimento ele vai surgir sempre das dúvidas e das indagações. E essas dúvidas, existe somente uma única resposta para cada dúvida? A resposta é não. Por quê? Porque de acordo com o tipo de resposta que você vai apresentar, ela poderá ser, esse conhecimento, essa resposta poderá ser classificada como religiosa, como científica ou como filosófica. Então, as diferentes respostas que nós apresentamos para um mesmo problema, uma mesma indagação, possibilita dizer que o conhecimento é diverso, amplo, grande, e por isso ele pode ser classificado em religioso, em científico e filosófico. E essas multiplicidade de resposta para cada fenômeno estudado vai fazer com que o conhecimento humano possua certas características, certos aspectos. Primeiro, o que produzimos é sempre histórico. A gente produz a partir do que nós já conhecemos, do que já vivenciamos. Por isso que ele é histórico. Os conhecimentos, eles também são dinâmicos, eles mudam, porque a nossa realidade está em constante mutação. Portanto, os nossos conhecimentos estão sendo sempre reestruturados. E eles, por causa disso, eles não podem ser considerados uma verdade acabada. E esse conhecimento, ele tem como ponto de partida a necessidade de nós sobrevivermos. E para nós sobrevivermos, a gente faz questionamentos, faz levantamento de dúvidas, a gente fica curioso. E aí, essas respostas em relação a essas dúvidas, a essas curiosidades, vão depender do método, da maneira, do caminho que nós utilizamos para encontrar as respostas. E aí, essas respostas obtidas, elas poderão ter cunho religioso, cunho filosófico ou cunho científico. E considerando essas respostas,
nós podemos classificar o conhecimento humano em senso comum, religioso, filosófico, artístico e científico. O senso comum é aquele conhecimento adquirido através das crenças e dos costumes. E a gente utiliza diversas maneiras para adquirir esse senso comum, esse conhecimento, levando em consideração os nossos valores, os nossos costumes. Aí nós temos um outro tipo de conhecimento, que é o religioso. O religioso, ele é transmitido, esse conhecimento é transmitido pela família e também na sociedade, apresentando que existe um ser superior que nos protege, que nos agracia, que nos abençoe. Então, o que vale na hora de adquirir esse conhecimento é a fé que nós temos ao buscar responder uma determinada indagação. O conhecimento filosófico é uma reflexão, ele vai problematizar a realidade, buscando respostas para essa realidade. E aí ele utiliza de diversas áreas de saberes para poder responder ao seu questionamento. Nós temos o conhecimento artístico, que é aquele que expressa o que é bonito, e o objeto de estudo desse conhecimento é qualquer realidade, e a gente utiliza o que a gente faz para adquirir esse conhecimento artístico. Nós utilizamos a sensibilidade, a intuição e até mesmo a razão. E nós temos ainda o conhecimento científico, que surge a partir de uma dúvida, de uma imaginação. Então, ele vem através da razão. Eu faço o levantamento de um problema. E o objeto que nós podemos estudar são os fenômenos que podem ser observados. E o método que a gente utiliza para adquirir esse conhecimento vai depender de cada área do conhecimento, e você pode adotar metodologias diferenciadas para as teorias, as ciências que são classificadas mais teóricas, como aquelas ciências que são classificadas mais práticas. Então, esses são alguns tipos de conhecimento a partir do momento em que a gente está refletindo que para adquirir o conhecimento precisa de um objeto e precisa de um sujeito. E nós, para adquirirmos, precisamos desenvolver um método, procedimentos para obter respostas para aquela dúvida, aquele questionamento que nós desejamos fazer. E a partir do momento em que eu utilizo técnicas diferenciadas, eu consigo, então, gerar conhecimentos diferenciados, como o conhecimento do senso comum, da religião, da filosofia, das artes e da ciência. E o que é, então, a ciência? Então, ciência é um conhecimento, é um conjunto de conhecimentos que são obtidos a partir de uma sistematização de procedimentos sistematizados para que a gente possa identificar os objetivos que eu quero alcançar e o resultado final daquela busca, daquela pesquisa. Então, ciência é um conjunto rigoroso e racional de qualquer assunto, é um conjunto de conhecimentos sobre um determinado tema que eu adquiro a partir de métodos próprios para a aquisição desse conhecimento. A ciência pode estar um domínio, um grande campo que organiza os saberes, pode ser também classificado como um conjunto organizado de conhecimentos baseado em relações objetivas e verificáveis. E aí, essa ciência gera o conhecimento científico, que é aquele conhecimento que é produzido, obtido a partir da adoção de algum método científico, e essa aquisição se dá de forma sistemática e objetiva. E a universidade? Qual é o papel da universidade na divulgação desse conhecimento? No sentido de fazer com que os acadêmicos absorvam esse conhecimento. Então, a universidade, ela tem como objetivos a formação científica, a formação profissional e a formação política.
Em relação à formação científica, significa que conhecimentos e conteúdos serão repassados aos alunos a partir de métodos específicos. A formação profissional, esse conhecimento se dá através das habilidades e competências que as disciplinas, os conteúdos das disciplinas proporcionam a cada acadêmico. E a formação política é fazer com que cada acadêmico tome consciência da sua existência no planeta Terra, da sua existência histórica, pessoal e social. E para que a faculdade consiga esses 3 objetivos, ela executa 3 atividades. Ela ensina, ela pesquisa e ela proporciona ações de extensão para toda a comunidade. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto científico, que é um planejamento que você lá faz para que você possa executar uma pesquisa no futuro. E através desse planejamento, né, o objetivo desse planejamento é possibilitar que você possa dar andamento na sua pesquisa, que você possa coordenar, acompanhar e avaliar todo o processo da sua pesquisa. Só que, quando você vai realizar uma pesquisa, você tem que levar em consideração o plágio, que é quando você copia informações já divulgadas por outros autores, sem citar os nomes deles, sem falar de onde veio aquela informação. Então, quando se fala em plagiar, é porque a pessoa copiou informações de outros autores e colocou no seu texto como se fosse dele. E para que nós possamos escrever o projeto, você tem que ter o papel A4, branco, as letras pode ser Arial ou Times do tamanho 12, a letra tem que ser preta, na hora que você digitar. O espaço entre uma linha e outra é 1,5, sendo que de uma seção para outra são 2, e quando tem notas de rodapé é o espaço simples. A margem superior e a esquerda são 3 centímetros. A inferior e a direita são 2,5 centímetros. E os parágrafos devem iniciar a 1,5 centímetro da margem esquerda. As páginas, elas são numeradas e só são colocadas a partir da primeira página de texto. Então, você numera a capa, você numera a contracapa, você conta a contracapa, o sumário, e você vai começar a colocar a página no canto superior direito a partir da introdução, a partir do texto. As notas de rodapé, elas são registradas no final da página, com espaço simples, e a fonte é 10. E quando você está escrevendo um projeto, você tem que usar, o texto tem que ser escrito na impessoalidade, você não pode utilizar nós, o primeiro pronome do plural, e sim usar foi pesquisado, foi estudado. E parênteses, você tem que deixar o parênteses e já começar a escrever na sequência, você não precisa deixar um espaço. E normalmente a gente usa parênteses para indicar alguma sigla. E os capítulos do projeto, cada um começa em uma página nova, e os números que você for escrever dentro do seu trabalho, os milhares têm que ser separados por ponto. As datas devem ser separadas com barras. E não precisa ter 0 à esquerda, como aqui, ó, 3/3/2002. Você não precisa colocar 0303. Palavras estrangeiras você vai escrever em itálico. É recomendado isso aqui, substituir acima por anterior, abaixo por a seguir, elencar por listar, acessado por acesso em, apude por citado por. E as aspas devem ser utilizadas quando você estiver fazendo uma cópia literal daquele texto e vai colocar no seu trabalho. E essa cópia é até 3 linhas. E para que você possa dar títulos e subtítulos, nomes aos seus capítulos e subcapítulos, então, se é o primeiro capítulo, a gente chama de seção primária. Por exemplo, aqui o 2. Então, ele vem todo em maiúsculo, né, caixa alta e negrito. Na seção secundária, que é o 2.1, ó, tem 2 númerozinhos,
Então, ele é caixa alta e não é negrito. Na seção terciária, você tem 3 númerozinhos aqui, ó. Somente as primeiras iniciais é em maiúsculo, letra maiúscula. E na seção quaternária, somente a inicial, somente a primeira que é maiúscula também. E as fontes está aqui, ó. O tamanho da fonte de cada seção que você vai escrever. E aí o nosso projeto, dentro da Faculdade Top, tem que ter a seguinte estrutura: capa, contracapa, sumário, o tema da pesquisa, o problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa, o referencial teórico usado, a metodologia que você vai desenvolver, descrita nessas 8 etapas, o orçamento, que é uma previsão de gastos, o cronograma, que é uma tabela com a previsão do que você vai fazer mês a mês, e as referências bibliográficas, que são as obras que você consultou e colocou no seu trabalho. E como tarefa para casa, você tem uma pergunta do fórum para responder, tem a tarefa online para você responder, tem a enquete comprovando a sua frequência na disciplina, e eu gostaria que vocês pesquisassem na internet 3 conceitos sobre o seu tema e 3 finalidades desse mesmo tema. Ao mesmo tempo, você vai preencher essa tabela aqui, ó. Você vai colocar o seu nome, vai colocar o título da sua pesquisa, vai colocar qual é a pergunta que você quer responder. Aí você vai estabelecer os objetivos geral, 1 objetivo geral e 3 objetivos específicos, e justificar por que você quer fazer essa pesquisa. Então, você tem que responder, preencher essa tabela e trazer para nós na próxima aula. Assim, aguardamos vocês num breve momento a seguir e desejo a vocês bons estudos.